Boa noite aos nobres vereadores, à mesa diretora, a essa casa tão cheia, sempre um prazer tê-los aqui. Em nome do Batista, meu grande pai, que está aqui presente, sempre presente do meu lado em todas as sessões, eu cumprimento também especialmente você que está do outro lado, que tirou esse momento para acompanhar o que acontece nessa Casa de Leis. Pessoal, infelizmente, ultimamente, a gente vem aqui usar a tribuna de uma maneira que a gente não gostaria de utilizar. Porque, na verdade, o vereador, o parlamentar eleito, ele tem que vir aqui para discutir assuntos públicos de relevância. Mas, infelizmente, de uns tempos para cá, parece que a Câmara Municipal de Vereadores de Ariquemes está mais preocupada com a vida pessoal do que a vida pública dos cidadãos de Ariquemes, né? E eu nem precisava estar aqui hoje por atestado médico, mas quando a verdade não é dita, a mentira, ela cria força. Essa é uma frase que eu ouvi esse final de semana e que realmente reflete muito o que a gente passa. Hoje pela manhã, eu, vereadora Rafaela do Batista, tinha uma reunião marcada com a comissão de ética. Não sei nem por quantas vezes mais estou passando por essa comissão, mas vamos lá. Mais um momento em que fui convocada pela comissão de ética para ser ouvida ali naquela sala fria pelo vereador Chico Pinheiro, Simone Macedo e Ricardo Medeiros, tentando justificar um direito que eu tenho aqui de usar a tribuna. Mas, enfim, já estava marcada essa reunião e eu não estive presente. Protocolei um ofício à comissão, informando a justificativa pela qual iria faltar, assim como eu informei a CCJ o motivo pelo qual eu também iria faltar à reunião no período da manhã. A semana passada, eu passei um pouco mal, senti apenas tosse com frequência e nenhum sintoma mais. E jamais associei aquele sintoma que tive com Covid. Tanto é que na sexta-feira, nós comemoramos o aniversário da minha mãe, saímos com alguns parentes, e foi o dia em que eu tive realmente um sintoma que me deixou em alerta. Comecei a tossir na quarta-feira, quinta-feira essa tosse permaneceu, e na sexta-feira, durante essa comemoração do aniversário da minha mãe, eu tive febre, então fui para casa. No sábado, logo cedo, eu fui fazer o teste do Covid. E, para minha surpresa, eu positivei. E então já entrei logo em isolamento no sábado, no domingo, totalmente distante de todos os meus, como um ato de responsabilidade, porque eu não sabia em que pé que estava a doença. Afinal de contas, eu não tive graves sintomas das outras 2 vezes que testei positivo para Covid. Mas dessa, de fato, eu tive febre, dores de cabeça, dor no corpo, dor pulmonar. Então, me isolei, onde marquei uma consulta para hoje, para que eu pudesse fazer uma tomografia e, então, refazer o teste para saber se eu ainda estava em fase de transmissão. Infelizmente, as pessoas muito preocupadas com a vida alheia, principalmente aqui dentro da casa, disseram alguns comentários muito maldosos, dizendo que eu inventei um Covid para faltar na reunião da comissão de ética. Como se eu fosse o tipo de pessoa que corresse da raia, como diz o velho ditado. Não vim por responsabilidade, até porque não tinha passado pelo médico. E fui, hoje cedo, fiz novamente o teste do Covid, onde já detectava que eu não estava mais transmitindo, não estou mais transmitindo, mas que havia realmente tido a doença e descoberto já numa fase final. Se o Cláudio puder puxar para mim, eu gostaria de comprovar, porque a gente aqui tem que mostrar e provar, porque senão as falácias elas tomam conta. Esse exame aqui deu reagente sábado. Eu fiz o teste de Covid reagente. Seria muito irresponsável da minha parte vir à Câmara Municipal de Vereadores no período da manhã da segunda-feira. Certo? Esse é o teste positivo. Ok? E hoje, o teste dizendo reagente, porque eu tenho o anticorpo, tenho vírus, e não reagente, porque eu não estou em fase de transmissão. O que me dá liberdade para vir na sessão hoje à noite. Motivo pelo qual eu faltei
na comissão que está apurando o meu caso pela milésima vez aí, tendo que ouvir testemunhas, e aí tendo que lá em casa receber mensagens de que na Câmara, nos corredores, o boato era que eu inventei um teste de Covid positivo para poder correr da comissão de ética da casa. Então eu venho aqui, me sinto envergonhada de ter que usar o primeiro expediente para falar sobre isso, porque na verdade eu devia vir aqui mostrar as necessidades e solicitações da população dentro do município de Ariquemes, mas ultimamente eu percebo que a Casa Legislativa de Ariquemes está mais preocupada com a vida pessoal dos cidadãos e do parlamentar do que realmente com a vida profissional e parlamentar de cada uma aqui dentro. E aí, quero utilizar ainda alguns breves segundos para fazer um alerta para você que está em casa e para você que está aqui na Câmara. Infelizmente, os casos eles aumentaram muito. De sexta-feira para cá, mais de 200 casos positivados dentro do nosso município. Eu tive Covid pela terceira vez, realmente senti algo muito diferente do que eu senti das outras 2 vezes, realmente me afetou, me sinto mal ainda, não estou em boas condições e peço para que você, em meio a tantas festanças, a tantas liberações que está tendo, que você tenha responsabilidade. Se sentir qualquer sintoma, fique em casa, se isole, evite transmitir aos demais uma doença que ainda é muito grave. Então, fica aqui meu muito obrigada e minha explicação para aqueles que estão aqui mais para cuidar da vida dos outros do que da vida parlamentar e pública do município de Ariquemes. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rafaela do Batista. E a tribuna fica livre. Boa noite novamente. Tem coisas, pessoal, que precisam muito ser mudadas aqui na Câmara no sentido de colocar ordem. Por exemplo, o nosso regimento interno está passando por uma reestruturação e a lei orgânica também. Uma das coisas que eu solicitei lá é que o uso da tribuna ele seja mais organizado, no sentido de que haja o momento certo para a inscrição do parlamentar e que se encerre. Sabe por quê? Porque virou costume o parlamentar vir aqui expressar a sua fala e logo depois dele se expressar, algum outro parlamentar aí se sentir ofendido e clicar para solicitar a fala para tentar rebater, né? Então, assim, que todos se inscrevam e ouçam. Eu, pelo menos, eu me preparo com relação ao que eu quero falar. Eu não fico aqui tentando rebater o que o vereador falou, porque a opinião de cada um é de cada um. Mas, não rebatendo, mas me sentindo na obrigação de responder, o vereador Chico Pinheiro, não me falta, vereador, material político para trabalhar, não. Se o senhor verificar o que já fiz em 1 ano e meio, eu acho que é resposta suficiente para o que o senhor acabou de mencionar com relação a mim. Com relação à comissão, vou mencionar sim, sempre que me sentir atacada por ela. Afinal de contas, de todos os processos, talvez, protocolados aqui na casa, o meu é que sempre tem uma notificação a meu respeito toda semana. Inclusive, por hoje, iria passar por mais uma. Então, eu acho que está muito nítido para quem está assistindo aí de casa e para vocês que estão presentes aqui, quem que é o foco, às vezes, em algum ponto dessas representações que estão sendo feitas. E eu espero, sinceramente, que a comissão ela tenha postura e de verdade ética para resolver todas as problemáticas envolvendo qualquer vereador mencionado. Que ela não seja imparcial. Porque, com relação à minha pessoa, ela está sendo direta e cruel. Então, que ela seja mediante a ordem que deve ter dentro desse parlamento, inclusive com qualquer outro vereador exposto aqui. E o senhor disse também que eu estou nervosa porque não consigo provar o que falei. O que eu tenho que provar, vereador Chico, é para a população e a polícia investigar. Aqui, para essa Casa de Leis e para o senhor, eu não tenho que provar nada. E outra coisa, o senhor disse aqui que fez isso e fez aquilo, e fez A e fez B. Parabéns. Afinal de contas, foi para isso que o senhor foi eleito, para trabalhar. Se não estivesse fazendo, aí eu estaria pouco espantada. Assim como eu também estou fazendo e os demais, com relação à sua fala. E com relação ao vereador Louro, eu mencionei, mas aí cada um veste a camisa
que lhe couber, né? Não preciso dar nomes. Quem está falando sabe que falou, é só vestir a camisa que está tudo certo. Não vou mudar agora o foco da minha fala, que nesse segundo expediente é direcionada ao senhor, vereador Lano. Sinto muito em ter que fazer isso, mas acho justo e necessário. Sinto falta da vereadora Simone, uma defensora da mulher aqui na casa, sempre com projetos voltados à Casa Noeli, sempre voltadas às falas, às agressões que as mulheres sofrem, até hoje não ter se posicionado com relação ao ocorrido. Dizer para o senhor, de forma muito humilde, que quem sou eu para lhe criticar, quem sou eu para lhe apontar, quem sou eu para te julgar? Não sou ninguém. Sou um ser humano dotado de vários erros, e alguns deles muito grandes. Então eu não sou ninguém. Jesus Cristo, naquela passagem onde todos iriam apedrejar uma prostituta, ele, o Rei dos Reis, não se sentiu suficiente para apedrejar, né? Então, quem sou eu? Mas não posso deixar, tristemente, de me posicionar hoje, porque sou mulher, né? E acho grave, triste as suas falas, que repercutiu durante essa semana, e cruel saber que, infelizmente, é assim, e é isso que o senhor pensa. Palavras grotescas, palavras de baixo calão, palavras que ferem, não só uma pessoa, mas toda uma família. Então, eu sinto vergonha de ver que no meio do parlamento tem pessoas que têm esse tipo de pensamento. Infelizmente, na verdade, a população de casa nos elegeu para proteger o município e assegurar os direitos do cidadão. Mas, infelizmente, com a sua fala, o senhor expõe. E isso é muito cruel. Mas dizer que eu nunca, em outro momento, vim aqui e utilizei essa tribuna para falar de vitimização, porque não sou feminista. Eu não acho que a mulher é esse sexo frágil, essa vítima sempre, como é colocada. Não. Nós somos guerreiras, nós somos, sim, empoderadas e capacitadas, cheia de valores. Então, não são comentários assim, como que o senhor disse, dessa servidora e de outras pessoas, que deve diminuir uma mulher perante a sociedade. Nós damos à luz, nós amamentamos, nós trabalhamos, nós sustentamos os nossos filhos, assim como essa servidora que o senhor mencionou, né? Assim como a irmã dela que o senhor mencionou, e outras pessoas mais na figura feminina. Nós não somos esse sexo frágil. Então, eu não estou aqui usando esses 8 minutos para me fragilizar nem vitimar. E dizer para as mulheres envolvidas nesse áudio grotesco que não sinta vergonha de sair de casa e ir para o seu trabalho. Não sinta vergonha de se expor diante da sociedade. Sabe por quê? Nos áudios que o senhor mencionou, o senhor demonstra muito mais o seu caráter do que a reputação das senhoras que o senhor mencionou. Então, as senhoras envolvidas não sintam um pingo de vergonha do que foi dito. O vereador Lano falou muito mais dele do que das senhoras, né? Então, sinta orgulho do que ele falou. Infelizmente, com palavras de baixo calão. Não posso deixar também de me manifestar com relação ao real papel do vereador, onde fomos eleitos aqui, como disse no começo, para brigar e assegurar os direitos. E aí eu pergunto para você que está em casa, você nos elegeu para quê e por quê? Vergonhoso. Espero também que essa comissão de ética instalada nessa casa, que sim, teve o meu voto, quando acredito que ela deve agir de forma imparcial, mantendo a organização do parlamento. Espero firmemente que essa comissão ela tome posicionamento imparcial e faça o seu papel, porque isso é sim manter ordem dentro do parlamento. Nesses áudios que o senhor mencionou também, em um deles tem uma taja e uma observação bem firme a meu respeito, onde foi dito que o senhor ali relatava ter um caso amoroso com a vereadora Rafaela do Batista. Infelizmente, sobre esse áudio, eu quero apurar. E se assim for detectado essa sua fala, eu também vou tomar minhas providências com relação a isso.
Mas hoje a minha fala é voltada a essa servidora, que como outra mulher qualquer, merece ser respeitada. E eu vou dar, não um conselho para o senhor, mas desabafar com relação a algo que me mexe muito. O senhor, quando falou assim de uma mulher, ou quando fala assim de uma mulher, se esquece que foi gerado no ventre de uma. O primeiro alimento que recebeu de uma mulher, que para ter as suas filhas, o senhor dependeu de uma mulher, e que inclusive o senhor tem filhas mulheres. Então, cruel, triste o meu coração fica em ter que usar esse momento para repudiar todas as suas falas. Mas como disse no começo, quem sou eu para te julgar? Só reflita, porque o que cada um aqui fizer nesse parlamento, muito interessa a vida parlamentar e política. O que fazem da vida pessoal não diz respeito a nenhum de nós. Quer mais aos servidores, aos cidadãos, à população. A nós não cabe julgar nenhum cidadão. A nós cabe assegurar seus direitos. Então, o que cada um faz da sua vida pessoal é responsabilidade de cada um. Não cabe a nós fazer comentários grotescos como o senhor fez. Meu muito obrigada.